Olá, boas-vindas à nossa análise de hoje. Sabe, durante séculos os cartórios foram os grandes guardiões da verdade, né? Arquivando aquelas montanhas impressionantes de papel. Mas olha só que loucura. O volume de transações e de dados processados todo santo dia pelo setor notarial rivaliza e muitas vezes até ultrapassa o de grandes empresas de tecnologia. Hoje a gente vai mergulhar em como a Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa famosa LGPD, moderniza e impacta a rotina de quem trabalha nas equipes de notas e registros nessa era digital. Então a grande pergunta que vai guiar nossa exploração de hoje é a seguinte: como a proteção de dados transforma, na prática, as operações diárias de um cartório? Pensa bem, o setor sempre lidou com documentos super confidenciais, assinaturas que valem ouro, registros familiares importantíssimos. A grande sacada hoje é que existem regras modernas, unificadas e, claro, super rigorosas sobre a privacidade de cada pedacinho dessas informações. É tipo um encontro perfeito entre aquele dever tradicional e a responsabilidade da era digital. Para entender tudo isso, a nossa jornada vai passar por 4 pontos essenciais. 1. Introdução à LGPD. 2. Conceitos básicos essenciais. 3. Bases legais nos cartórios. E fechando com chave de ouro, 4. Tratamento por funcionários. Ponto 1. Introdução à LGPD. Vamos dar uma olhada no contexto geral. A ideia do cartório como um verdadeiro guardião cai como uma luva aqui. Ao longo de toda a nossa história, os cartórios sempre foram aqueles pilares de confiança pública e de segurança jurídica. E olha, a LGPD não deve ser vista como só mais um obstáculo burocrático chato ou um peso extra na rotina. Na verdade, ela é a evolução natural, a versão digital desse mesmíssimo papel. Proteger dados pessoais hoje é a forma indispensável de garantir que a sociedade continue confiando de olhos fechados no sistema. É a mesmíssima missão de séculos, só que agora com uma roupagem atualizada para nossa complexa era da informação. Ponto 2. Conceitos básicos essenciais. É hora de aprender a nova linguagem da lei. O primeiro conceito que a gente precisa ter na ponta da língua é o dado pessoal. Sendo bem direto, é qualquer informação que identifique alguém. Pode ser o nome lá na certidão de casamento, um simples número de CPF, o endereço residencial ou até assinatura numa procuração. O crucial aqui é entender que qualquer fragmento de informação que aponte para um indivíduo específico é um dado pessoal. E por conta disso, está totalmente debaixo do guarda-chuva de proteção rigorosa da lei. Agora, além do dado pessoal comum, a gente tem uma categoria especial e super crítica: o dado sensível. Esse tipo de informação exige uma proteção muito mais rigorosa. Pura e simplesmente porque, se vazar, o risco de gerar discriminação direta é gigantesco. A gente está falando de coisas como informações sobre saúde, biometria facial, filiação a sindicato, religião ou origem racial. Imagina só a rotina de um registro civil. Processar um reconhecimento de paternidade, uma adoção ou uma alteração de gênero envolve lidar diretamente com dados sensíveis. Nesses casos, manter o sigilo absoluto e seguir os protocolos reforçados à risca não é só uma recomendação, tá? É algo inegociável. O terceiro pilar da nossa fundação é o tratamento de dados. Pode até soar como um jargão técnico complicado, mas na vida real, ali no balcão, significa absolutamente qualquer coisa que se faça com a informação. Recebeu uma carteira de identidade do cliente? É tratamento. Digitou o nome no sistema do computador? Tratamento. Arquivou aquela pasta de papelão num gaveteiro ou até jogou um rascunho de papel no lixo? Tudo isso é tratamento de dados. A regra de ouro é simples e implacável. Se a informação foi tocada, lida, armazenada ou transferida, ela foi tratada, sem exceções. Ponto 3. Bases legais nos cartórios. Vamos entender as justificativas por trás de tudo isso. O grande lance aqui é que nenhuma operação com dados acontece sem uma permissão prévia e clara. A tal da base legal funciona tipo um passe VIP obrigatório. Dentro de um cartório, os dados não são coletados por capricho. Existe sempre uma obrigação contundente ou uma justificativa estrita amparada em lei para isso. Essas bases legais são justamente as diretrizes rígidas que dão à instituição o direito e, na maioria das vezes, o dever de processar as informações dos cidadãos para garantir que os negócios jurídicos sejam válidos. Para deixar isso bem palpável, pensa nas tarefas do dia a dia. De um lado, a gente tem algo super corriqueiro, como fazer o registro de uma certidão de nascimento. Essa ação específica se apoia totalmente na base legal chamada cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Já do outro lado, quando a equipe vai processar os dados para registrar um contrato de compra e venda de um imóvel, isso se encaixa perfeitamente na base de execução de contrato.
É fascinante. É quase como um quebra-cabeça gigante, sabe? Cada carimbo batido, cada linha digitada no dia a dia tem um encaixe perfeito, milimétrico e justificado dentro da arquitetura da legislação. Quanto 4, tratamento por funcionários. A hora de focar nas ações da equipe. Aqui, a gente divide o ciclo de vida do manuseio seguro em 3 passos essenciais e super práticos. Passo 1. Coleta segura. Na prática, isso significa receber documentos no balcão de atendimento com total discrição, sem deixar os papéis ali dando sopa para quem está na fila de trás ler. Passo 2. Acesso restrito. A regra sagrada, inquebrável, é bloquear a tela do computador sempre que levantar da mesa. Sabia que no mundo corporativo, uma porcentagem enorme de vazamentos de dados acontece simplesmente porque alguém não autorizado deu uma espiadinha por cima do ombro num monitor que ficou desbloqueado? Pois é. E finalmente o passo 3. Arquivamento seguro. Documento físico jamais pode repousar esquecido em cima da mesa depois do fim do expediente. Aquela gaveta trancada à chave é a guardiã definitiva da privacidade ao final do dia. Para amarrar tudo isso, a gente precisa olhar para os 2 lados da moeda. O tratamento inadequado é um caminho direto para desastres. Vazamentos, multas altíssimas, processos judiciais exaustivos e, o pior de tudo, a perda irreparável da reputação da instituição. Por outro lado, o tratamento adequado constrói uma verdadeira muralha de conformidade estrita e consolida ainda mais a confiança do público. E olha, é imperativo frisar, isso é um esforço orgânico e coletivo. A segurança do ecossistema inteiro depende da disciplina contínua de todo mundo, desde quem está lá na recepção até a mesa da diretoria. Não existe conformidade real sem a participação diária, ativa e atenta de todos os colaboradores. Para fechar a nossa análise, eu deixo uma provocação essencial para a gente pensar. Como a vigilância contínua vai garantir que o cartório permaneça o guardião supremo da confiança pública nessa nossa era digital? O mundo mudou de forma irrevogável, não tem volta. O papel cedeu cada vez mais espaço para o arquivo em nuvem, para a biometria, mas a missão fundamental de proteger e validar a verdade continua rigorosamente a mesma. A proteção de dados não é um certificado que a gente moldura na parede e esquece. É um hábito diário, um exercício intransigente. Fica aí o convite profundo para refletir sobre o papel incrível e absolutamente insubstituível que cada profissional exerce para manter esses padrões de excelência todo santo dia. Um grande abraço e até a nossa próxima exploração de conhecimento.